E falar de métodos, é impossível de falar de métodos que não seja no plural. Então, nesse sentido, nós vamos indicar para vocês que de métodos nós podemos estar falando de experimentos de laboratório, assim como podemos estar falando de experimentos de campo, de simulações computadorizadas, estudos correlacionais, estudos observacionais, análise do discurso, grupos de discussão, pesquisação, pesquisa participante, enfim, um conjunto sistemático de métodos. Nós listamos apenas esses 11 foram objeto do nosso estudo. Nós poderíamos estar incluindo vários outros métodos, o que nos leva diretamente ao problema de classificar esses métodos de investigação. E nessa nossa tentativa de classificar os métodos de investigação, consultando a literatura, nós acabamos por identificar que usualmente a classificação se dá mediante a construção de oposições binárias. E podemos aqui considerar 4 dessas oposições. Uma primeira delas no que concerne a abordagem, e aí é possível diferenciar as abordagens nomotéticas, as abordagens que têm como preocupação a elaboração de leis universais do comportamento, a tentativa de identificação de padrões de condutas ou de comportamento social que tem um certo grau de universalidade, que independa do contexto, que independa da cultura, e em contrapartida uma outra abordagem mais de natureza ideográfica, onde se tem por objetivo identificar o comportamento, as ações sociais no contexto cultural, geográfico, político, social específico no qual os comportamentos vêm a se manifestar. Nesse sentido, é importante entendermos que se trata de uma oposição binária, mas que não podemos dizer que é uma oposição que, de uma certa maneira, ilude a possibilidade de acordo. É possível você ter o interesse de identificar as leis gerais do comportamento, mas ao mesmo tempo você pode identificar como os comportamentos eles se manifestam nas condições concretas nos quais eles vão estar presentes ou eles vão estar contextualizados. Uma segunda oposição que nós consideramos importantes para discutirmos o problema dos métodos de pesquisa na psicologia social se refere às técnicas de coleta de dados. E aí pode-se estabelecer uma diferenciação entre aqueles métodos que estão voltados para uma perspectiva mais quantitativa de análise. Nesse sentido, esses métodos mais quantitativos de análise eles estão muito mais subordinados a uma visão naturalista do conhecimento científico, eles estão muito mais subordinados a um conjunto de conceitos que envolvem a dimensão de variável, particularmente a questão do controle, e o fundamental passa a ser exatamente a da identificação da variância total de um fenômeno e tentando particionar essa variância entre a variância primária e a variância de erro. Em contrapartida, os métodos mais qualitativos, eles se subordinam a um modelo de ciência distinto do modelo das ciências naturais, pressupõem que, por estarmos situados no universo da linguagem, nós temos uma diferente em relação aos outros entes do mundo natural, daí a necessidade de a utilização de uma perspectiva mais hermenêutica e o entendimento de que o objetivo princípio da investigação científica é identificar ou tentar avaliar a maneira pela qual as pessoas ou para a qual o nosso participante de pesquisa pensa, reflete, dá sentido ao mundo, tentando se inserir numa visão que seria a visão desse próprio participante da pesquisa. Uma terceira oposição binária que nós consideramos importante para avaliarmos os métodos de investigação se refere à natureza do fenômeno. Aqui se pode estabelecer uma distinção, uma diferenciação entre os métodos de pesquisa nos quais os fenômenos estudados eles são produzidos pelo pesquisador. E se o fenômeno ele é produzido pelo pesquisador, o pesquisador pode produzir esse fenômeno nas mais variadas circunstâncias, pode modificar a intensidade, pode manipular diferentes variáveis, pode replicar em uma série de contextos, em uma série de situações.
Portanto, o fenômeno ele é mantido sob controle do investigador e em contraposição a esse modelo no qual o pesquisador produz o fenômeno que ele pretende vir a estudar, podemos diferenciar os métodos que são regidos por uma perspectiva ex post facto. O fenômeno já existe, o fenômeno já está presente, o fenômeno já se manifestou e o papel do investigador é exatamente tentar identificar, estudar esse fenômeno tal qual ele se manifesta. E o quarto e último critério que nós utilizamos para classificar os métodos de investigação se refere ao critério de justificação. Trata-se de uma discussão mais de natureza epistemológica, mais relacionada com a validade do conhecimento, e aí nós podemos fazer uma diferenciação entre aqueles métodos de investigação que a validade do conhecimento ele se dá mediante o apelo a justificativas empíricas, e nesse sentido a validade do conhecimento ele é obtido fundamentalmente pela tentativa de obter uma correspondência entre os enunciados proposicionais e hipotéticos de determinado estado de coisas presentes no mundo real, e em contrapartida uma perspectiva de critério de validação do conhecimento centrado em critérios de emancipação, onde o papel fundamental não é a identificação da realidade, o conhecimento da realidade, a correspondência entre hipótese e teoria, mas a contribuição que aquele conhecimento pode vir a oferecer para diminuir a questão da falsa consciência, para, de uma certa forma, permitir que os grupos que estão numa condição assimétrica possam vir a alcançar uma condição de igualdade mais plena. Portanto, são esses os critérios que nós utilizamos. São esses os critérios que nós utilizamos para a diferenciação dos métodos de investigação, e com base nesse critério, nós podemos classificar os métodos de uma certa maneira, concebendo que alguns deles adotam uma perspectiva mais nomotética, quantitativa, produzida empírica, como os experimentos de laboratório, os experimentos de campo, as simulações computadorizadas e os estudos correlacionais. E um outro conjunto de métodos, eles estão muito mais vinculados a uma perspectiva mais geográfica, qualitativa, e aí eles diferenciam em relação à perspectiva ex post facto ou à perspectiva ao critério de justificação empírica ou emancipatória. Então esse é um mapa geral do que nós podemos entender como um esboço inicial para a classificação dos métodos de investigação. Certamente se trata de uma visão ainda inicial. Esses critérios de classificação eles podem ser modificados, a alocação dos métodos a esses critérios também eles podem sofrer algum tipo de ajuste, mas acreditamos que esse modelo geral permite situar essa quantidade imensa de métodos utilizados pelos psicólogos sociais. E para fazer alusão ao nosso estudo, nós fundamentamos os nossos resultados em um estudo empírico conduzido numa pesquisa de survey utilizada na web. Esse é o endereço da pesquisa, do blog da pesquisa. Ali você encontra o link para participar da pesquisa. A gente aproveita a oportunidade para convidá-los a professores de psicologia, a psicólogos sociais para participar do nosso estudo, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não participaram. Esse estudo ele foi conduzido dos anos de 2011 e dos anos de 2012. Ele contou com a participação de 545 psicólogos sociais e professores de psicologia social. 157 deles responderam na língua portuguesa e 388 responderam na língua espanhola. Os participantes eles se declararam originários de 19 países, sendo a Espanha com 158, Brasil com 149, México com 64 e Argentina com 45 participantes. Os mais frequentes, afinal, são todos psicólogos sociais ou professores e pesquisadores da área de psicologia. A média de idade dos participantes foi de 41,5 anos, com um mínimo de 21 anos de idade. Você pode estranhar, mas são professores que já estão em programa de doutorado, de mestrado,
Nós temos professores muito jovens de psicologia social no Brasil, felizmente, e o máximo da idade dos participantes foi de 78 anos. Em relação à distribuição por sexo, 54% do sexo feminino e 43% do sexo masculino. De modo geral, o critério que nós utilizamos para conduzir as análises aqui apresentadas é a frequência. É a frequência da utilização dos métodos de estudos. E, nesse sentido, a classificação geral desses métodos, analisado mediante a frequência, pode ser apresentada nesse pedograma, que nos permite identificar dois grandes conglomerados. Um primeiro conglomerado, constituído pela pesquisa participante, pesquisação, história de vida, os grupos de discussão, as entrevistas de profundidade, análise do discurso, os estudos observacionais. E, em contrapartida, um segundo conglomerado, constituído pelos experimentos de laboratório, pelas simulações computadorizadas, pelos experimentos de campo, pelos estudos correlacionais. Gostaria de chamar a atenção que esses dois conglomerados, a gente vai discutir um pouquinho isso na frente, que esses dois conglomerados, eles nos permitem refletir um pouco sobre aquilo que o professor Cláudio Torres assinalou ontem, sobre aquilo que tem sido adotado com muita frequência, ou apresentado com muita frequência, a necessidade de constituição de pesquisas utilizando métodos múltiplos. Esses resultados, eles parecem evidenciar que a utilização de métodos múltiplos não é exatamente aquilo que nós encontramos no nosso cenário. Basta ligar, e a gente vai apresentar alguns dados relacionados com isso, que quanto mais a pessoa utiliza os métodos de um conglomerado, menos utiliza os métodos do outro conglomerado. Ou seja, se trata de uma relação inversamente proporcional entre esses métodos, e o que vai depor exatamente contra a noção de métodos múltiplos, ou contra a ideia de que nós devemos utilizamos métodos os mais diversos a depender do objetivo da nossa pesquisa. Em relação a esse primeiro conglomerado, eu gostaria de mostrar para vocês os resultados vinculados às frequências, às associações, a intensidade e a direção das associações entre os métodos. Vejam que a pesquisa participante é um método que se apresenta com muita frequência, que utiliza a pesquisa participante. Os dados grafados numa fonte verde se referem aos participantes de língua portuguesa, e os dados grafados numa fonte vermelha se referem aos participantes de língua espanhola. Portanto, podemos observar que quem utiliza a pesquisa participante também utiliza a pesquisação, também utiliza história de vida, grupos de discussão, entrevistas de profundidade, análise do discurso, dessa vez apenas entre os participantes portugueses, e estudos observacionais. A mesma tendência nós vamos observar em relação aos outros métodos de investigação. Nesse sentido, é possível assinalar que pesquisação se correlaciona com a história de vida, como já tinha se correlacionado com a pesquisa participante, com os grupos de discussão, com as entrevistas de profundidade, análise de discurso e por aí vai. Note que, do ponto de vista dos métodos do mesmo conglomerado, todas as correlações elas são positivas e praticamente todas elas são significativas do ponto de vista estatístico. E eu coloquei aqui embaixo apenas um dos dados, está assinalado com a cor mais alaranjada, que evidencia que a correlação entre um método como a entrevista em profundidade e os experimentos de laboratório, é um exemplo de um método que vai se encontrar num outro conglomerado, é uma correlação negativa. É uma correlação intensa, forte e negativa. Quem utiliza entrevistas em profundidade, porque quanto mais se utiliza entrevistas em profundidade, menos se utiliza experimentos de laboratório, seja entre os participantes brasileiros ou de língua portuguesa, seja entre os participantes de língua espanhola. Voltando ainda a esse modelo, temos um segundo conglomerado, constituído pelos experimentos de laboratório, as simulações computadorizadas, os experimentos de campo e os estudos correlacionais. Nesse caso específico, nós podemos identificar também a mesmíssima tendência, ou seja, correlações sempre alta, intensa e na mesma direção entre experimentos de laboratório, experimentos de campo, simulações computadorizadas. Não se encontra correlação entre experimentos de laboratório e os estudos propriamente correlacionais.
Os experimentos de campo, eles se correlacionam com simulações computadorizadas, com estudos correlacionais, e as simulações computadorizadas, eles estão correlacionados com os estudos correlacionais, exclusivamente entre os participantes portugueses. Aqui embaixo você vai identificar que a correlação entre os experimentos do campo e as entrevistas em profundidade são sempre correlações negativas, seja entre os participantes de língua portuguesa, seja entre os participantes de língua espanhola. Ou seja, nós temos um indicador baseado naquilo que os participantes respondem a respeito da frequência de utilização dos métodos que parecem depor contra essa perspectiva multimétodo de uso da psicologia social. Portanto, esse modelo ele vai nos permitir organizar esses métodos mediante a diferenciação entre dois grandes conglomerados. O critério que nós utilizamos é o critério da frequência. E para que vocês possam ter ideia da frequência de utilização desses métodos, tais como reforçados pelos nossos entrevistados, nós aqui apresentamos esses intervalos de confiança de 95% em relação aos métodos. Vejam, nós temos aí claramente 3 grupos de métodos que podem ser diferenciados quanto à frequência. Para facilitar esse nosso entendimento, nós elaboramos, conduzimos uma análise utilizando o teste T para uma única amostra, utilizando como critério o valor da mediana, que é de 2,81. Mediante a utilização da mediana, nós conseguimos diferenciar 3 grandes grupos de métodos que podem ser diferenciados mediante o critério de frequência. Os métodos mais frequentemente reportados, e aí eu assinalo que conduzimos para todos os métodos um teste de diferença entre as médias dos participantes de língua espanhola e dos participantes de língua portuguesa, não identificamos nenhuma diferença em nenhum dos métodos. Portanto, os resultados aqui apresentados, eles se referem tanto aos participantes de língua espanhola quanto aos participantes de língua portuguesa. A tendência é exatamente a mesma. E em relação a esses nossos participantes, o método mais utilizado, pelo menos o que os participantes relatam, é a entrevista em profundidade. A entrevista em profundidade, em um certo sentido, ela é muito utilizada, mas como também é muito utilizado os grupos de discussão, a análise do discurso e os estudos observacionais. Esses 4 métodos, eles são utilizados acima da média. Em contrapartida, nós vamos identificar também 4 métodos que eles são utilizados na média. A pesquisa participante, a pesquisa ação, a história de vida e os estudos correlacionais. Todos eles são medianamente utilizados e, por último, os métodos que são utilizados abaixo, que são utilizados com baixa frequência, os experimentos de campo, os experimentos de laboratório e as simulações computadorizadas. Esses dados, obviamente, nos fazem refletir particularmente sobre os rumos da psicologia social no Brasil e na América Latina, qual o sentido dos métodos que nós estamos utilizando, em que medida esses métodos correspondem ao que nós encontramos na literatura mainstream, que nós encontramos nos grandes periódicos internacionais, nas grandes linhas de publicação, dos estudos que são apresentados em congressos. Será que existe alguma consistência entre os nossos métodos e aqueles métodos utilizados nos outros rincões e em outros contextos? É uma questão muito importante assinalar. Chama a atenção para vocês que o nosso critério inicial, nós adotávamos o entendimento de que iríamos encontrar diferenças de natureza geográfica. Diferença na utilização do método de natureza geográfica, nós não encontramos essa diferenciação e passamos a procurar identificar se existe alguma relação entre a frequência de utilização dos métodos e a orientação teórica acolhida pelo investigador, que era uma outra questão que nós tínhamos no nosso estudo de Survey, que utilizamos como base para a construção dessa pesquisa. E aí encontramos alguns dados importantes. A utilização da pesquisa participante, ou do método de pesquisa participante, ela vai obter uma correlação positiva com os estudos das pessoas que se orientam pela perspectiva da dinâmica de grupo e uma correlação negativa entre os estudiosos
que adotam a perspectiva teórica da cognição social unicamente entre os pesquisadores e os professores de língua portuguesa. E encontramos uma correlações positivas entre a pesquisa participante, as representações sociais, o interacionismo simbólico, a psicologia sociohistórica, a escola de Franco, a psicologia comunitária, tanto entre os participantes de língua portuguesa quanto os participantes de língua espanhola, o construcionismo social, a psicologia libertária, discursiva, psicologia sociohistórica. Essa mesma tendência nós vamos encontrar praticamente dos outros métodos do primeiro conglomerado, a pesquisação, também mantém correlações positivas com a dinâmica do grupo e mais mantém uma correlação negativa entre os participantes de língua portuguesa com o interacionismo simbólico. É de se notar a intensidade da associação entre o método da pesquisação e aqueles que acolhem a perspectiva teórica da psicologia comunitária. A história de vida mantém uma correlação negativa com a cognição social, mas mantém uma correlação positiva com as outras perspectivas mais vinculadas ao modelo menos nomotético de ciência. As entrevistas em profundidade mantêm uma correlação negativa com aqueles que trabalham na perspectiva da psicologia evolutiva, bem como uma correlação negativa com quem trabalha na perspectiva da cognição social. Com os outros vão identificar correlações positivas. Os grupos de discussão, eles mantêm uma correlação positiva com a dinâmica do grupo, não mantêm correlação apenas com a psicologia social clássica, com a psicologia evolutiva, com a cognição social, com a identidade social. Análise do discurso, um outro método, mantém uma correlação negativa com a psicologia evolutiva e uma correlação negativa com a perspectiva da cognição social, mantém uma correlação altíssima com o interacionismo simbólico, muito alta também com a psicologia discursiva, como seria esperado, tanto entre os participantes de língua espanhola, como entre os participantes de língua portuguesa. Os estudos observacionais é um método que nos oferece mais problemas de interpretação, mais problemas de inclusão, de discussão dos resultados. Os estudos observacionais, eles mantêm uma correlação positiva com um conjunto significativo de métodos, não vou ficar reproduzindo aqui, que vocês podem verificar mediante a observação do quadro. Em relação aos métodos do segundo conglomerado, nós identificamos uma correlação negativa entre os experimentos de laboratório e os estudos clássicos. Os estudos clássicos que nós aludimos na própria pergunta de estudos como estudos do Heidel, os estudos do Levin. A correlação é negativa, nós estranhamos essa correlação negativa, particularmente entre os pesquisadores de língua espanhola, mesmo não vai se apresentar os pesquisadores de língua portuguesa. E é importante assinalar que os experimentos de laboratório ele mantêm correlações negativas com o campo das representações sociais, do interacionismo simbólico, com a psicologia sociohistórica, por aí afora, com as demais abordagens teóricas. As simulações computadorizadas mantêm uma correlação negativa com os estudos clássicos, com o interacionismo simbólico, com a psicologia sociohistórica, com a escola de Franco, com a psicologia comunitária e com o construcionismo social. Os experimentos de campo mantêm correlações positivas com a psicologia clássica, a psicologia evolutiva, com a cognição social e com a perspectiva da identidade social. Em contrapartida, um conjunto de correlações negativas com os outros métodos e, estranhamente, nós identificamos entre os participantes brasileiros uma correlação positiva entre experimentos de campo e o enfoque retórico, que é algo que, obviamente, nos fez estranhar um pouco esse resultado. Em relação aos estudos correlacionais, eles mantêm uma associação positiva com a psicologia evolutiva, com a cognição social, com a identidade social. Em contrapartida, correlações negativas com o interacionismo simbólico, com o construcionismo, com o enfoque retórico, psicologia libertária, discursiva e a psicologia histórico-social, embora entre os participantes de língua portuguesa, mais uma vez, nós tenhamos encontrado essa correlação positiva entre o estudo correlacional e o enfoque retórico. Bom, com base nisso tudo, nós podemos chegar a algumas conclusões a respeito desses dados.
A primeira dessas conclusões é que nós temos duas grandes concepções em relação aos métodos de investigação. Primeiro, nós temos um conjunto sistemático de pesquisadores, de professores da área de psicologia que se sentem muito mais confortáveis, muito mais à vontade, utilizando métodos como a pesquisa participante, a pesquisação, a história de vida, grupos de discussão, entrevistas em profundidade e análise de discurso. Em contrapartida, nós temos um outro grupo de pesquisadores que se sente muito mais à vontade entre experimentos de campo e de laboratórios, estudos correlacionais e simulações computadorizadas, e se sentir à vontade significa não utilizar, reduzir a frequência da utilização de um procedimento quando se situa exatamente dentro desses grupos. Isso nos obriga a pensar. Nos obriga a pensar se somos de fato abertos, se somos de fato tolerantes, se de fato nós aceitamos a utilização indiscriminada dos métodos dados, parece levar para uma direção que a utilização de multimétodos, a perspectiva de multimétodos, embora seja sugerida, embora seja indicada, embora seja valorizada e avaliada, está longe de corresponder ao dia a dia do trabalho dos nossos pesquisadores. Uma segunda indicação, uma segunda conclusão que nós podemos chegar a respeito desses nossos estudos é, em relação à frequência, é que os métodos do primeiro conglomerado eles são utilizados com muito mais frequência do que os métodos nomotéticos e quantitativamente orientados. Ou seja, parece que entre nós, entre os pesquisadores da Península Ibérica e da América Latina, nós nos sentimos muito mais à vontade, utilizamos com muito mais frequência os métodos que são regidos por uma perspectiva qualitativa e ideográfica. Vale a pena refletir qual a consequência disso, qual o impacto disso, particularmente no que concerne à internacionalização, à inclusão no mainstream da psicologia social e o impacto que isso pode produzir no sentido da construção de uma psicologia social caracteristicamente latino-americana, caracteristicamente da Península Ibérica, qual as implicações disso e que isso pode produzir em termos de significado dos rumos no desenvolvimento da psicologia social, tal como nós a concebemos. Em relação à utilização dos métodos múltiplos ou da perspectiva multimétodos, nós identificamos que o uso concomitante de métodos é apenas dentro de um mesmo conglomerado. Ou seja, eu me sinto à vontade, se eu utilizo a entrevista em profundidade, eu vou utilizar a história de vida. Mas se eu utilizo a entrevista em profundidade, eu não vou utilizar o experimento de laboratório. Existem claramente indicadores de que as correlações entre os métodos dos conglomerados distintos são correlações fortemente negativas e muito significativas. Qual seja, métodos múltiplos apenas quando são métodos compatíveis com aquele que eu estou acostumado a trabalhar, compatível com o modelo de concepção que eu tenho de ciência. E uma outra conclusão importante do nosso estudo se refere à possibilidade de identificar algumas associações nítidas entre determinadas matrizes teóricas e determinados métodos de investigação. Quem trabalha numa perspectiva como a cognição social se sente mais à vontade com métodos correlacionais, com métodos de experimentos de laboratório. Quem trabalha, por exemplo, numa psicologia discursiva, numa psicologia libertária, não vai se sentir à vontade com esses procedimentos, vai preferir utilizar história de vida, vai preferir utilizar análise de discurso e outros métodos. Nós conseguimos, ou presumivelmente, conseguimos identificar uma tendência muito acentuada nesses estudos. Só para finalizar, gostaria de identificar para vocês os limites do nosso estudo. É um estudo, obviamente, que tem uma amostra não muito representativa. Nós precisamos ampliar esse universo amostral. A pesquisa ainda está em aberto, o survey continua em aberto. Alguns países foram muito pouco representados. Eles precisam, obviamente, precisamos ampliar essa amostra. Portugal, por exemplo, tivemos uma representação muito baixa, países como Uruguai, como a Venezuela, alguns países da América Central, Nicarágua, Guatemala, tem uma representativa muito baixa. A gente precisa aumentar a representatividade desses nossos estudos nesses países para que nós tenhamos uma visão mais abrangente dos nossos métodos. E um outro limite importante desse nosso estudo diz respeito exatamente ao método que nós utilizamos. Nós utilizamos um método de autorretorno.
Na realidade, não, ao contrário das pesquisas apresentadas aqui ontem, certamente vão continuar a ser apresentadas hoje, nós não estamos trabalhando com métodos do duro. Nós não analisamos periódicos, nós não analisamos livros, nós não analisamos o real da pesquisa. Nós utilizamos os discursos sobre os métodos, aquilo que as pessoas fazem. Nós sabemos que esses discursos sobre os métodos, que aquilo que as pessoas dizem fazer, é muito marcado pela desejabilidade social, é muito marcado pelas estratégias de autoapresentação. Só que essas estratégias de autoapresentação e a própria desejabilidade social, elas dizem alguma coisa a respeito da psicologia social. Elas afirmaram exatamente o que as pessoas pensam na psicologia social. Portanto, é uma visão mais propriamente idealizada do que é a psicologia social, do que uma visão real dessa nossa psicologia social. E essa visão idealizada, ela vai nos mostrar que nós temos muito mais diferenças do que propriamente unidade a festejar. É nesse sentido que eu gostaria de trazer essas reflexões para vocês, agradecer a atenção e indicar para vocês, fazer uma propaganda, aproveitar para fazer uma propaganda. Nós, no Instituto de Psicologia, nós estamos criando uma revista, a Revista Brasileira de Psicologia. Esse é o endereço eletrônico que nós temos aí abaixo. Já estamos com a chamada aberta para o primeiro número. Estão convidados a submeterem os seus trabalhos, submeterem os seus artigos à nossa revista, e desde já agradeço pela atenção e pela paciência de cada um de vocês. Obrigado.